Olá pessoas, professor Tiago aqui para uma aula sobre desenvolvimento web. Bom, estamos começando uma disciplina, essa é a aula para a gente fazer uma introdução geral ao assunto e eu vou apresentar as tecnologias que nós vamos estudar e explicar um pouco sobre como funciona o desenvolvimento web. A gente pode considerar que o desenvolvimento web ele é quase que um arroz com feijão hoje em dia para quem está estudando análise de sistemas, ciência da computação, qualquer coisa relacionada à parte que tenha sistemas envolvidos. Né? Por que a gente chama que é um arroz com feijão? Né? São tecnologias que já estão há muito tempo difundidas. Né? Então, toda a parte do HTML, do CSS, já são tecnologias que têm décadas. Então, sempre que você for pleitear uma vaga de estágio, uma vaga de emprego, é muito provável que seja exigido em algum grau um conhecimento sobre o paradigma cliente-servidor. Quando a gente fala no paradigma cliente-servidor, são coisas muito unidas, o paradigma cliente-servidor e o desenvolvimento web. Por que a gente pode considerar que são coisas muito unidas? A gente sempre está baseando num sistema de requisição e de resposta. Eu vou explicar em detalhes agora como que a parte do paradigma cliente-servidor funciona e como que a gente vai encaixar, né, dentro da nossa disciplina de desenvolvimento web. Bom, é assim, a gente sempre vai ter um cliente, que são as máquinas, máquinas comuns, né, dos usuários comuns que precisam usar o nosso site, usar a nossa aplicação, usar o nosso aplicativo. E a gente tem uma outra máquina na rede que a gente chama essa máquina de servidor. O servidor ele é responsável por entregar esses recursos para os clientes, conforme os clientes vão demandando esses recursos. Então a gente tem que caracterizar a situação da seguinte maneira, isso da forma básica. O cliente precisa de algo, ele vai perguntar para o servidor. O servidor vai pensar, né, ele vai processar essa requisição do cliente e vai devolver na forma de uma resposta. Aí a gente tem que pensar como que acontece essa devolução. Para a gente entender como isso funciona a fundo e direito, a gente tem que levar em consideração como que o modelo OSI funciona. Se você já estudou redes de computadores, você sabe que toda comunicação baseada numa rede, ela acontece através de uma pilha de protocolos. Essa pilha de protocolos, eles funcionam, né, considerando desde as camadas mais baixas, que são as camadas físicas, né, até a camada mais alta, que é a camada de aplicação. E o desenvolvimento web ele fica ali em cima de toda essa pilha de funcionamento da rede, que é a camada de aplicação. E a gente vai trabalhar muito com um protocolo dessa camada chamado HTTP, que é uma sigla de Hypertext Transfer Protocol. Então, protocolo de transferência de hipertexto. O que isso significa? Todas as respostas que o servidor entregar para o cliente, elas vão ser em hipertexto. O que a gente entende por hipertexto? É uma linguagem de marcação que a gente vai estudar. Não posso dizer que a fundo, porque ela tem bastantes recursos e a gente ficaria muito tempo preso nela, mas veremos boa parte dos recursos mais comuns utilizados, chamada HTML. Então, o HTML, a gente nunca pode chamar ele de linguagem de programação porque é uma linguagem de marcação. O que isso significa? A gente vai devolver esse hipertexto para o usuário e você que já navegou na internet sabe que a gente não recebe exatamente textos quando a gente acessa um site. A gente recebe imagens e essas imagens podem ser animadas ou não, a gente recebe vídeos. Então, é uma riqueza de multimídia muito grande. E para estruturar tudo isso, a gente utiliza o HTML. Ok? Só que o HTML sozinho ele não é capaz de deixar as interfaces ricas e bonitas, né, por assim dizer. Então, para a gente tratar do aspecto de posicionamento de elementos na tela,
cor de elementos, né, a aparência de maneira geral, a gente utiliza o que a gente chama, né, de CSS, que é uma linguagem também de marcação, embora ela faça alguns cálculos, mas a gente não considera linguagem de programação, que é o CSS, que são folhas de estilo em cascata. A gente vai entender por que elas são denominadas folhas em cascata no futuro, quando a gente for utilizá-las. É muito difícil falar de HTML e não falar de CSS, e vice-versa, porque são tecnologias que são absolutamente complementares. Não dá para você desenvolver nada para a web de maneira bonita e agradável sem utilizar CSS. E é muito comum também a gente utilizar a linguagem JavaScript, que hoje, né, agosto de 2020, é uma linguagem extremamente popular e extremamente versátil, que eu conheço já tem uns bons anos, né? Da época que o JavaScript era uma linguagem de nicho muito específica do desenvolvimento web, que a gente utilizava apenas dentro ali do navegador para deixar alguns comportamentos dinâmicos no nosso site. Que comportamentos são esses, né? Quando você está preenchendo, por exemplo, um formulário e você esquece de preencher um dos campos, clique em enviar. Aparece uma caixinha ali te avisando, por favor, preencha esse campo. Quem está fazendo isso? Muito provavelmente é um JavaScript que está programado na página. E por que a gente fazia isso? Justamente para deixar a página um pouquinho mais inteligente, né? Para deixar o HTML e o CSS juntos um pouquinho mais inteligente. E além disso, a gente tem outros tipos de arquivos, de marcações que funcionam para a gente deixar toda a nossa interface web rica, que é XML, o JSON, imagens. Eu vou entrar em detalhes sobre eles posteriormente, mas o que eu quero tratar com vocês aqui, nessa aula, é o funcionamento geral da parte do cliente-servidor. Então, olha só. Toda a transferência de informações e de dados na camada de aplicação do modelo OSI, ela vai acontecer através do protocolo HTTP. Então, transfere hipertexto, que eu já te expliquei o que é. E funciona do esquema que eu te falei. O cliente ele vai solicitar coisas ao servidor, que a gente chama de request, e o servidor devolve as respostas, a response, tá? O que o servidor vai devolver? Vai devolver texto, imagens, arquivos. É muito comum a gente falar que o servidor disponibiliza recursos para o cliente. E esses recursos são justamente texto, imagens, arquivos, vídeos, arquivos executáveis, né? Coisas que você faz download, enfim, a gente consegue transferir praticamente tudo pela rede. E tudo acontece através do protocolo HTTP. Nos navegadores modernos, o HTTP ele nem aparece muito mais no endereço. Ele já fica suprimido. E eu vou falar sobre essa história de suprimir algumas coisas nos endereços, que é para a gente entender que, apesar de não estar aparecendo, existem muitas coisas ali por trás que estão trabalhando juntas. Tá? O que a gente tem que considerar também é que existe um problema de misturar o conceito de servidor com o conceito de servidor web. Por que eu falo que é um problema misturar esses dois conceitos? Servidor é um computador que está inserido numa rede e ele tem essa função de, literalmente, servir as máquinas clientes, devolvendo algum recurso. Então, se ele está numa rede, a gente fala que ele é um host dessa rede. Tá? E dentro desse host, dentro desse computador, eu tenho instalado um programa chamado servidor web. Tá certo? E aí o que a gente tem que entender? Se ele é um host, ele tem um endereço dentro da rede. O que a gente sempre lembra de rede, né? A gente lembra de endereço IP. Então, esse host ele vai ter o endereço IP dentro da rede. E se ele está rodando um programa, e esse programa ele tem o objetivo de conversar com outras máquinas na rede, ele precisa estar funcionando em uma porta do servidor, que geralmente a porta padrão utilizada é a porta 80. Tá?
E por que que a gente sempre fala que um processo, um programa que está sendo executado dentro de uma máquina pode atender numa porta? Porque é assim, você está utilizando seu computador agora. Se ele estiver numa rede, eu posso ter vários programas se comunicando através da rede com outros computadores, com outros programas de computador. Vamos ilustrar isso aqui. Você agora está assistindo essa aula, o seu computador está conversando com o YouTube e eles estão trabalhando ali. Você está acessando a porta 80 do YouTube, então seu navegador abriu uma porta no seu computador e o servidor do YouTube tem a porta 80 aberta. As duas portas estão interligadas e estão conversando entre si. Só que, ao mesmo tempo, você também está com uma outra aba do teu navegador aberta com o WhatsApp. E aquela aba está com uma porta aberta no seu computador, conversando com a porta 80 do servidor do WhatsApp, que é outra máquina em outro lugar e por aí vai. Então, a gente tem esse conceito de portas em um computador porque eu posso ter vários processos se comunicando com outros programas que estão em outras máquinas, enfim. Então, o que a gente tem que entender dessa parte? O servidor web, por padrão, ele vai utilizar a porta 80. Sempre vai ser a 80? Não, eu posso mudar essa porta. O que isso significa? Se você estiver acessando um endereço de rede igual esse daqui, ó, site.com, repara que não está aparecendo nada de 80 aqui, né? O que isso significa? Significa que está acessando na porta 80, que é a porta padrão. E por que ela não está aparecendo? Porque ela é a padrão. Então, se ela é a padrão, eu não preciso colocar. Só nesse caso. Se eu estivesse utilizando, por exemplo, a porta 8080, aí eu teria que colocar. E como que eu faço para colocar? A gente sempre segue esse padrão. Então, é endereço de rede, 2 pontos, qual é a porta, tá? Se for a porta 80, não precisa colocar. Então, esse endereço de rede aqui, o que ele significa? É o localhost. O localhost é o nosso próprio computador e o nosso servidor web está atendendo na porta 80. Precisa colocar? Não, não precisa colocar. Por que eu coloquei aqui o localhost? A gente vai ter que explicar muito bem esse conceito de localhost. Nós, que somos desenvolvedores, que estamos programando, significa que a gente vai precisar testar o que a gente está fazendo o tempo todo. Então, o que a gente faz? A gente mantém um servidor web instalado no nosso computador. E para a gente poder acessar esse servidor, testar e fazer toda a parte de design, de edição dos arquivos e tudo mais, a gente sempre utiliza o localhost. Por que essa é sempre a melhor alternativa? Porque ela é mais rápida, né? Eu não preciso acessar, mandar para um servidor que está na internet e depois ir testar lá. Eu vou testando tudo, a palavra-chave, localmente. Tá? A hora que tiver tudo funcionando, aí eu consigo enviar isso para um servidor na internet. Que a gente fala de fazer o deploy da aplicação, de lançar a aplicação. Tá? Bom, exemplos de servidores que a gente tem muito comuns, né? Exemplos de servidor web, programa. A gente tem o Apache, já foi muito utilizado, eu já utilizei muito o Apache e não utilizo ele mais. E eu vou explicar por quê. A gente também tem uma alternativa chamada Node.js, que é um outro ecossistema, uma outra coisa para utilizar, né, JavaScript em toda parte. Eu não vou entrar nesse assunto para não confundir a sua cabeça. Mas eu coloquei aqui porque se você pesquisar hoje em dia, né, em agosto de 2020, é muito provável que você encontre muito material sobre o Node.js. Então, deixa ele na geladeira por enquanto, a gente volta nele mais tarde, em outra aula. E a gente também tem o PHP. PHP é uma linguagem de programação e dentro dessa linguagem de programação eu tenho um servidor embutido, um servidor web embutido. Então é um programa que a gente vai executar esse servidor web embutido e a gente vai poder testar as nossas páginas PHP dentro dele. Como que faz isso? Eu vou ensinar nas próximas aulas, tá? Qual que vai ser o nosso kit de funcionamento aqui nessa disciplina? A gente vai utilizar a linguagem HTML, CSS, JavaScript e a linguagem PHP.
para a gente entender todos os recursos de funcionamento da web e o que a gente pode trabalhar. Muita gente pergunta, por que a linguagem PHP? Eu respondo. A linguagem PHP ela é extremamente rica e ela é extremamente fácil de aprender e de fazer as coisas com ela. A maior parte dos sites hoje, eles são desenvolvidos em PHP. Tá? A maior parte da internet é feita em PHP. Só que esse só não é o argumento suficiente para a gente considerar o PHP a melhor linguagem para a internet. Tá? Não é um argumento válido quando utilizado sozinho. A gente tem que entender do PHP que existe uma comunidade de desenvolvedores muito forte por trás do PHP que alimenta o PHP, né, lançando atualizações da linguagem, lançando novos recursos, ajudando em fóruns. Então, isso é muito relevante na hora da gente escolher a linguagem para fazer um projeto. Se a comunidade é muito forte, é muito provável que qualquer problema que você esteja enfrentando, alguém já tenha enfrentado no passado e isso esteja documentado em software para você consultar e, vamos dizer assim, sair de um beco sem saída mais rápido, tá? Bom, qual que é a nossa próxima etapa agora? Nossa próxima etapa é entender o papel do cliente na relação. Porque, ó, cliente-servidor. Aqui eu te expliquei mais ou menos como que o servidor vai funcionar. Agora falta explicar o cliente. Cliente é assim. Para a gente acessar os recursos do servidor, a gente vai precisar de um navegador. O que a gente entende por navegador? A gente tem o Google Chrome, a gente tem o Microsoft Edge, a gente tem o Opera, da Opera Software, e o Firefox. Maravilhoso Firefox, saudoso da Fundação Mozilla. O que a gente faz com o navegador? A gente abre o navegador e a gente coloca um endereço de rede nele. Então, www.site.com, www.endereço de rede, porta, enfim. A gente está chamando um servidor, a gente está fazendo uma requisição para um servidor. E esse servidor ele vai devolver a resposta, e essa resposta vem em hipertexto, e aí entra o papel do navegador, né? Que ele vai ter que interpretar localmente as respostas do servidor. E aí, mais uma vez, vai vir HTML, CSS, JavaScript, imagem, vídeo, enfim, um monte de coisa que a gente vai ter que estudar. Esse papel de interpretar as respostas do servidor, ele é exclusivo do navegador. Nós, como programadores web, a gente não tem que se preocupar muito com isso, a não ser quando a gente tem o tal dos bugs. Que muitas vezes não é culpa nossa, é culpa do navegador. Como assim? É uma piada já, né, que a gente usa há muito tempo, que a gente faz o site certinho em um navegador, então ele fica lindo, maravilhoso. Aí você abre o mesmo site com outro navegador, ele fica diferente. Por que ele fica diferente? Porque são regras de interpretação que cada um segue. Aí você para pensar, nossa, mas não existe uma padronização para isso? Existe, né? Existe uma fundação chamada W3C, que ela cuida da padronização do HTML e do CSS, por exemplo. Só que a gente não tem como garantir 100% que todas as desenvolvedoras de navegador vão seguir o mesmo padrão. Então, quando a gente está desenvolvendo, especialmente a parte visual do site, que a gente chama de front-end, a gente vai ter 100% de certeza que vai aparecer igual em todos os navegadores. Existem meios de resolver esse problema, que a gente vai ver mais para frente, que é utilizando frameworks de CSS, como o Bootstrap, por exemplo. Tá? O que a gente tem que conceituar aqui é que a parte do cliente, vou até adicionar a observação aqui, né? O cliente trabalha com front-end, que é a interface com o usuário. Aqui no servidor, a gente trabalha com back-end. Que são o quê? Programas que estão ali funcionando, né? Linguagem de programação, banco de dados, onde
eu estou realizando várias operações, eu estou gravando coisas em banco de dados. É um assunto que a gente vai ver posteriormente. Tá? Existe essa divisão no desenvolvimento web, do back-end e do front-end. Front-end está relacionado muito com a parte de design, com a parte de experiência do usuário, com toda a parte bonita da aplicação. E o servidor está relacionado com a robustez da aplicação. Quais são os programas que a gente utiliza no servidor, as linguagens de programação, banco de dados, toda a parte de processamento mais pesado. Tá? Uma coisa importante que a gente tem que distinguir aqui na parte do cliente é que os arquivos HTML, CSS e JavaScript, JS, eles são abertos diretamente no navegador. Tá? Eu consigo testar eles sem ter necessariamente um servidor web. Só que como você está vendo aí, eu coloquei um asterisco. Por que eu coloquei esse asterisco? Sempre tem um porém. Existem algumas tecnologias que a gente vai depender do funcionamento de um servidor, que é o caso do Ajax com requisições assíncronas, por exemplo. A gente não tem que se preocupar muito com isso agora. Afinal de contas, a gente vai começar a aprender um pouco de programação web. Então, o que eu considero aqui? A gente pode dizer que a gente vai abrir HTML e CSS, que vão ser os nossos assuntos iniciais, diretamente no navegador. Então, eu não vou precisar de um servidor web por enquanto. Tá joia? O que é a próxima coisa? Ó, começar a editar, né? O que a gente vai usar? A gente vai utilizar um editor de texto comum. Então, aqui eu estou usando o Notepad para fazer essa explicação inicial para você. A gente poderia utilizar o Notepad. Podia utilizar o Notepad++. Ou a gente vai utilizar direto aqui o nosso Visual Studio Code. Vou disponibilizar para você uma aula ensinando a instalar o Visual Studio Code. E nessa mesma aula vai ter alguma coisa sobre PHP. Então, como a gente vai utilizar o PHP posteriormente na disciplina, faça as configurações do PHP para já deixar pronto, tá? E aí, posteriormente, eu passo a instalação do PHP, quando for a hora, né, depois que a gente vê essa parte geral do HTML, e aí você vai deslanchando, tá? Então, lá no Visual Studio Code, eu vou te mostrar na próxima aula como que a gente vai fazer para editar o HTML, o CSS e o JavaScript. A gente vai testar tudo no navegador por enquanto, tá? Quando nossa aplicação ficar um pouco mais robusta e a gente precisar, né, de fato começar a desenvolver um sistema, começar a desenvolver um site, aí a gente vai entrar na parte do PHP, no PHP assim, servidor web, e vai ter uma pasta que a gente vai ter que mexer e tudo mais, chamada server root, que eu vou te explicar em detalhes mais para frente, para não te confundir muita cabeça agora. O que tem que ficar claro nessa aula para você é que o conceito de desenvolvimento web ele está muito ligado, está intimamente ligado com o paradigma cliente-servidor. Sempre o cliente perguntando as coisas para o servidor respondendo. Isso do modo básico, tá? Tenha isso em mente e tenha em mente que localmente no cliente as informações elas são interpretadas. E lá no servidor eu tenho linguagens de programação e banco de dados. E tudo isso vai trabalhar junto para a gente mostrar para o usuário o resultado. Se você já sabe programar em outras linguagens, que nós chamamos de linguagens desktop, por exemplo, C++, Visual Basic, até mesmo Java, a parte do paradigma cliente-servidor ela pode soar um pouco estranha, porque a gente tem uma divisão de tarefas aqui. O que é a divisão de tarefas? Parte da aplicação é executada no servidor e uma outra parte é executada no cliente. Quando as execuções acontecem juntas, né? Juntas entre aspas, aí a gente vê a aplicação acontecendo. É o jeito mais difícil de aprender a programar? Talvez. O que você já percebeu é que para desenvolver para a web não basta você aprender uma linguagem, você tem que aprender várias linguagens, né? Você vai aprender HTML, CSS, JavaScript, PHP, tem XML, enfim. O ecossistema do desenvolvimento web ele é muito rico.
Então, a gente vai ter que gastar um bom tempinho aprendendo conceitos, aprendendo linguagens e como que elas funcionam juntas. Eu sempre bato na tecla que uma das coisas mais importantes da programação é a gente aprender o conceito por trás. Porque trocar a linguagem A pela linguagem B fica fácil depois, porque você entendeu como que o conceito funciona. Então, vamos aprender a programar. Não vamos aprender a usar a linguagem. São coisas diferentes, tá? Guarde isso para você. Aprender a programar é uma coisa, aprender a usar uma linguagem de programação é outra. Tá joia? Bom, espero que você tenha absorvido esses conceitos e vejo na próxima aula. Até mais!